Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Tenho uma breve palavra para compartilhar no coração dos irmãos, que se encontra no livro de Efésios 6, de versículo 13. Amém? Hoje quero falar com os irmãos um pouco sobre como resistir no dia mau, né? A palavra do Senhor, ela é bem clara em nos dizer que esse dia mau, ele viria sobre a minha vida e vem sobre a sua vida, né? Mas nós temos como resistir, nós temos como lutar contra esse dia mau. E nós sabemos que ele vem, né? Nós sabemos que nós sofreríamos perseguições, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu perseguições e assim também nós sofreremos por conta do nome dele. Amém? Porque se você, irmãos, um remanescente fiel, se você verdadeiramente está em Cristo, essas perseguições vêm, mas graças a Deus que Ele nos deixou uma armadura e deixou uma espada para mim e para você. E nós vamos entender hoje um pouco, né, irmãos, como nós vencer essa guerra, porque a palavra do Senhor disse aqui que nós estamos em guerra, né? Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Então aqui só foi para a gente entender um pouco sobre o que vamos falar, e nós temos que sim abrir os nossos olhos e entendermos, irmãos, que nós estamos em guerra. E muitas das vezes vem muita situação sobre a nossa vida e nós não entendemos o porquê que está acontecendo aquilo. Por a gente não entender, é porque ainda, irmãos, não foi aberto os meus olhos, os seus olhos espirituais. Muitas das vezes você não entrou, não viu uma palavra dessa aqui, porque as pessoas, né, só querem pregar várias outras coisas, né? Chave de casa, de carro, de todas as outras coisas, mas não prega para você a verdade, porque também tem que pregar a verdade. E o inimigo, ele vai tentar investir na sua vida para tentar te derrubar e para fazer o que ele mais quer, que é pegar a sua alma. E nossa alma, ela é entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, irmãos, nós temos que sim estar alerta, nós temos que sim estar com os olhos espirituais abertos. E eu creio que neste momento Deus vai falar tremendamente ao teu coração, assim como falou comigo, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, irmãos, fiquei assim porque eu pedi a Deus autoridade para falar sobre essa palavra, que amandarás, e eu creio que Deus me deu autoridade para falar neste momento. Amém? Versículo 3. Olha o que está escrito, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Você está vendo que a palavra do Senhor diz: tomai toda a armadura, né, de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então esse dia, irmão, mau, poderá vir na minha vida e poderá vir na sua vida. Mas graças a Deus que Ele nos dá uma instrução, que nós possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Olha o que é o escudo, irmãos, para que nós possamos, né? A armadura, o escudo, para que nós possamos resistir. No versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, irmãos, nós temos um escudo que nós possamos estar protegido contra esses dardos inflamados do maligno. Derek, que escudo é esse, irmãos? O escudo é a sua fé. No versículo aí já está escrito, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. Então é a sua fé no que Jesus Cristo fez por você naquela cruz. É a sua fé no sangue derramado. Amém? É a sua fé que você é nova criatura em Cristo Jesus. É a sua fé que Jesus levou sobre si todos os teus pecados e o inimigo não tem sobre que te condenar. Amém? E uma vez que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente
serem livres. Então, irmãos, esse dia mau é justamente isso. O inimigo também pode vir contra a minha e contra a sua vida, nos condenando de um passado. Mas o passado, irmãos, foi apagado. Todos os nossos pecados foram apagados ali naquela cruz. Amém? E se você estiver com esse escudo da fé na cruz, irmãos, não há outra alternativa se você não crê no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, a remissão dos nossos pecados. Oh, glória a Deus! Nós temos que crer dessa maneira, porque aí você vai estar calçado, você vai estar vestido com o escudo da fé. Agora, irmãos, e se você me perguntar, Derek, e nessa guerra eu só vou me defender? Não, irmãos, nós também vamos atacar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha o que está escrito no versículo 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, o inimigo, ele vai nos atacar. Assim como fez com o nosso Senhor Jesus Cristo ali no deserto, ele atacou o Senhor Jesus Cristo, querendo que o Senhor Jesus Cristo ele fosse desobediente à palavra de Deus. Porque ele chega e fala para o Senhor Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. O Senhor Jesus Cristo poderia transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus Cristo, se ele fizesse isso, ele estava sendo desobediente à palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem, de plagastou que a mandarás, ele conhecia essa espada, ele conhecia a palavra de Deus, e ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é com a palavra, é com a espada que nós vamos, vencer, atacando o inimigo. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Você tem afiado a sua espada? Você tem mergulhado na palavra do Senhor? Se Jesus Cristo não conhecesse, lógico que ele conhece, porque ele é o Filho de Deus. Mas hoje também, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Como vamos viver como filho de Deus, sem conhecer a Deus, sem conhecer o Senhor e sem estar afiado na palavra? Mais uma vez o inimigo, tenta ali o nosso Senhor Jesus Cristo, ele manda ali que ele pulasse naquele pináculo do templo ali, e o Senhor Jesus Cristo mais uma vez usa a espada. Não tentarás, porque o inimigo ele usou o Salmo 91 para querer manipular, querer ali que mais uma vez o Senhor Jesus Cristo fosse desobediente. Então, irmãos, por isso que eu e você temos que andar afiado na palavra e obediente à palavra do Senhor. Se você não andar em obediência, como você vai estar guardado? Como você vai ter essa espada, do Espírito, que o versículo aqui diz, também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Amém? Você tem que estar, meus irmãos, mergulhado nessa palavra. O inimigo, para a gente voltar um pouco aqui a nosso raciocínio, o inimigo chega para o Senhor Jesus Cristo e fala assim, pula daqui porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, ao teu favor. Isso está escrito no Salmo 91. Mas o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós temos que estar firmados nessa palavra. A gente temos a espada do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar ser cheio cada dia mais da presença do Senhor. Irmãos, não fique pensando que é de qualquer maneira que nós vamos viver aqui, irmãos, como muitos dispersos. Não, nós temos que estar como soldados de Cristo, sempre alerta, afiado na palavra. E assim como o inimigo, ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fosse desobediente à palavra de Deus, ele vai fazer assim na minha e na sua vida. Ele vai soprar ao nosso ouvido, falando que nós podemos mentir. É uma mentirinha. Falando que nós podemos enganar. Amém, irmãos? E nós temos que estar firme com essa palavra para nós resistirmos no dia mau. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Deus que continue falando ao teu coração. Depois você medita nessa palavra, Efésios de capítulo 6, do versículo 10 a seguir. E
você vai ver quão tremendamente é esse capítulo e que nós podemos, irmãos, estar sempre alerta, firmes e fortes. E como eu disse, irmãos, uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura. O inimigo não tem sobre o que te envergonhar. Amém, irmãos? E você, crendo em nome do Senhor Jesus, no que Ele fez por mim e por você, você vai estar guardado. Amém? Receba essa palavra em teu coração e que você possa, irmãos, essa palavra não foi uma palavra para você ficar temeroso, não. Foi uma palavra para você se encher da presença de Deus e para você ser encorajado, abrir os teus olhos espirituais e entender, irmãos, que nós temos que estar firmado na palavra de Deus. Amém? Agora vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, por falar conosco, Senhor, que nós temos, Pai, que andar aqui na terra como guerreiros de Cristo, Pai. Nós temos que andar aqui na terra como soldados do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, para guerrearmos, Pai. Nós temos que entender, Pai, que o inimigo, Senhor, ele é o inimigo, Pai, das nossas almas, mas em Cristo Jesus, Pai, somos mais que vencedores. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre, Senhor, os olhos espirituais de cada um de nós, Pai, para que possamos, Pai, entendermos, Pai, de uma vez por todas, Senhor, que nós temos que estar firmado em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, nos leve em paz, Senhor, para os nossos trabalhos, livrando e guardando de todo mal, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a